Bem-vindos a mais uma aula da Frente 2 de Matemática do Faceduca. A gente encerrou trigonometria na última aula. Agora a gente vai começar a falar sobre estatística descritiva na parte de média aritmética ponderada, mediana e moda. Antes disso, não se esqueça de visitar nossas redes sociais para participar dos sorteios que acontecem, as lives no Instagram. E vamos começar aqui então. Primeiro, em estatística descritiva, a gente vai estudar uma série de dados com alguma finalidade, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa demográfica, como é feito o IBGE, e para isso é preciso estipular o que vai ser estudado. Se a gente vai analisar o sexo daquela população que está sendo estudada, se a gente vai analisar a idade, frequência, estado civil, renda familiar, isso dependendo da pesquisa que a gente for fazer, vai ser estabelecido. Nesse exemplo aqui, eu peguei um caso em que relaciona as pessoas que vão em um certo parque. E qual é o sexo delas, idade, a frequência semanal que elas vão no parque, o estado civil, como elas vão para o parque, o tempo de permanência nesse parque e qual é a renda familiar mensal delas em salários mínimos. Então, todos esses aspectos aqui que eu defini que vão ser estudados, a gente vai chamar eles de variáveis. Variáveis. E essas variáveis podem ser de duas qualidades. Elas podem ser qualitativas, ou seja, que pode ser um atributo, preferência ou qualidade, que lá atrás a gente viu que pode ser estado civil, sexo ou meio de transporte. Ou quantitativas, que apresentam um número como resposta, sendo então discretas ou contínuas. Qual é a diferença de discreta para contínua então? As discretas são valores obtidos por contagem, inteiros e não fracionáveis. O que quer dizer esse inteiros não fracionáveis? O exemplo da frequência semanal. Você vai uma, duas, três, etc., até 7 vezes por semana no parque. Não tem como você ir uma vez e meia ou 2,3 vezes. Então são valores inteiros que não podem ter vírgula, não podem ter decimal. E também não podem ser fração. Não pode ser 2/3, 1/8. São sempre números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso são as variáveis quantitativas discretas. E as contínuas, então? As contínuas são as outras. São valores obtidos por mensuração e pertencentes ao intervalo real. O que eu quero dizer com esse real aqui? Quer dizer que podem ser valores fracionáveis, valores decimais. Pode ser, por exemplo, a idade aqui. Apesar de a idade lá estar em números inteiros, sua idade não é 18, 19 anos exatamente, a não ser que seja o dia do seu aniversário. Mas é sempre 18 anos, 3 meses e 25 dias. Ou seja, é um valor contínuo, não é um valor discreto. A gente pode colocar isso em meio de fração. O tempo de permanência, que é 1h20, 1h30. No caso, 1h30 seria 1,5 horas, né? E a renda familiar, que aí são valores fracionáveis. Os cálculos que a gente vai fazer aqui na estatística descritiva, a gente vai focar mais nas variáveis quantitativas, porque não tem como fazer conta com variável qualitativa, né? Não tem como você somar estado civil com sexo, tem como você somar as frequências semanais, somar as idades, ou subtrair, ou dividir, enfim. E sempre que eu estou analisando uma série de dados, eu não quero saber quanto cada um está fazendo uma coisa ou quanto é relacionado a cada um. Eu quero saber uma média geral, analisando aquela população ali, a média de renda salarial, ou seja, pegando os menores salários com os maiores salários, os salários intermediários, somando, a gente já vê como faz essa conta aqui. Qual é a média dessa população? Vocês devem ter escutado isso já. Renda per capita, ou renda familiar, na inscrição do Enem mesmo, eles perguntam qual que é a sua renda familiar de tantos a tantos salários mínimos, tanto a tantos salários mínimos. Isso aí eles conseguem fazer uma média de renda familiar de uma certa região, e isso é um exemplo. E como a gente calcula essa média aritmética, então, que vai ser uma média de valores para que possa ser usado no determinado estudo? A média, então, vai ser representada por esse x com a barrinha aqui em cima, ou você pode simplesmente chamar aqui de média, mas matematicamente é comum chamar com esse x com a barra em cima, igual. Esse símbolo aqui esquisito, vocês não precisam aprender e usar ele, mas vocês têm que ver pelo menos alguma vez na vida. Isso aqui é um somatório. O que eu estou falando? Que eu vou somar uma série de números x, que vão variar esse índice aqui de 1 até n. N podendo ser qualquer número.
que isso quer dizer? No caso de I igual a 1, x1, I igual a 2, que está entre 1 e n aqui, x2, e assim por diante. x1 mais x2 mais x3 mais etc, 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 mais xn, que é o valor final, ou seja, I igual a n, dividido por n. O que é isso aqui na verdade? Eu estou somando uma série de números, uma série de rendas familiares, vamos dizer assim, e estou dividindo pelo número de rendas familiares que eu estou analisando. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu quero saber a média aritmética das idades. Então o que eu fiz? Eu vim aqui nesse slide, peguei todos esses valores de idade aqui e vou somar eles. Estou somando todos esses valores de idade. 26 mais 23 mais 41 mais 49. Somo todos e faço o quê? Divido pela quantidade de idades que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então tem 14 idades aqui que eu estou somando. Vou dividir por 14. Esse resultado então é 34,57. Como vocês podem ver, não tem nenhuma idade aqui que é 34,57 anos. Mas isso aqui vai me representar uma média dessas idades. Se eu tivesse que escolher um valor central, falar assim, essa população tem mais ou menos quantos anos? 34,57. É para isso que a média pode ser utilizada. Você tem uma noção dos dados que você está estudando, dos valores centrais desses dados que você está estudando. Um outro exemplo clássico que vocês usam média aritmética é na nota do Enem, onde vocês têm lá a nota de linguagens, humanas, natureza, matemática e redação. Como é que vocês acham a sua nota geral do Enem? Ela nada mais é que uma média aritmética dessas notas individuais aqui suas. Como é que eu calculo isso? Ó, o x barra aqui vai ser a minha média, né, que vai ser minha nota geral do Enem. Eu vou pegar aqui a nota de linguagens, somar com a nota de ciências humanas, somar com a nota de ciência da natureza, somar com a nota de matemática e somar com a nota de redação. 1, 2, 3, 4, 5 matérias, né? 5 frentes. Vou dividir por 5. Essa soma aqui em cima dá 3.855,2, divido por 5, eu descubro que isso aqui é 771. Novamente, não tem nenhuma nota aqui que vale 771, mas a minha média geral, a média dessas notas aqui, deu 771,04. Então, isso aqui vai ser a sua nota do Enem. Esse é um exemplo de aplicação de média aritmética também. Isso aqui é menos comum, mas pode aparecer, que é a média aritmética ponderada. Vou chamar de x barra também, não faz diferença. E tenho dois somatórios aqui dessa vez. Se vocês quiserem tentar entender o que está acontecendo aqui, vocês podem, mas eu não vou tentar explicar porque talvez possa ficar um pouco confuso. Mas o que está acontecendo, na verdade? Eu estou somando essas notas que eu tinha, só que agora elas têm peso. O que é isso, ter peso? No caso do Enem, é um exemplo, no SISU, quando você vai aplicar sua nota, certas faculdades falam assim, ok, você quer o curso de engenharia? Então a sua nota de matemática e de natureza vão valer mais do que as outras, porque você quer um curso de engenharia, então tem mais sentido você ser melhor em natureza e matemática. Então eu vou dar mais pontos para você por isso. Então o que eles fazem? As outras notas vão valer peso 1, porque 1 vezes a nota é ela mesma, ok? E as notas que eu quero que vale mais, eu posso colocar um número maior que 1. No caso aqui eu coloquei 2, então ela vai ter um peso 2. Tá, estou dobrando essas notas aqui, mas como é que fica aqui embaixo? Eu tenho 5 matérias, né? Vou dividir por 5? Não. Eu vou dividir pela soma dos pesos. Por exemplo, aqui é 1, é esse 1. 1, 1. 2, 2. 2, 2. 1, 1. Então eu vou somar esses pesos aqui e dividir essa soma pelo número de pesos. Aqui em cima, multiplico aqui e somo tudo, dá 5.495,2. Somo o que tem aqui embaixo, 7. Divido isso por isso, 785,03. Perceba que são as mesmas notas do que eu tinha aqui antes. São as mesmas notas. Mas a minha nota geral, minha média, ficou maior, não ficou? É porque eu estou colocando peso diferente nas notas agora. E isso é a ideia de média aritmética ponderada. Não são todas as faculdades que colocam peso na nota, na hora do SISU. A UFMG, por exemplo, coloca tudo como peso 1. Então, todas as notas vão valer igual. Mas tem faculdade que, dependendo do curso, ele vai valorizar mais uma nota do que a outra. Muito comum em acontecer com redação. Tá, mas esses valores centrais,
vão sempre ser úteis para mim, eles sempre vão representar a realidade? Vamos ver um exemplo aqui então, que vai mostrar que nem sempre vai dar certo. Eu tenho aqui o valor da conta de água ao longo do ano, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio até dezembro, e aqui eu tenho os valores. Perceba que tem dois valores aqui que se destacam, que é o valor de julho, o valor de julho está aqui, e o valor de dezembro. Vocês podem ver que eles estão bem fora do que é comum de vir em cada mês. Aqui em julho, vamos supor que você viajou e sua conta de água foi muito menor do que o normal. E aqui em dezembro, estourou um cano na sua casa, ou estava muito quente, você usou muita água e sua conta veio 7 vezes maior. Aí quando eu vou fazer a média aritmética, está escrito mediana aqui, mas isso aqui é uma motivação para vocês usarem mediana. A média aritmética desses valores vai ser a soma deles, dividido pelo número de vezes que eles aparecem. Ou seja, tem 12 meses, vou dividir por 12 e vou somar o valor de cada conta de cada mês aqui em cima. Dividindo, eu acho R$ 177,87. Vocês podem ver que não tem nenhum valor com ele, não tem nenhuma conta com esse valor. E essa média deu muito acima do que é comum vir todo mês. Então essa média não é boa para mim, porque ela está representando um valor muito acima do que é comum de acontecer. É por causa desse caso de dezembro que levou minha média muito para cima. E isso porque meu caso de julho levou a média um pouco para baixo. Se não tivesse esse caso de julho aqui, isso aqui seria muito maior. Então vamos ver o que acontece quando eu tiro dezembro dessa conta aqui. Olha só, estou somando os meses novamente, só que agora eu não estou somando dezembro. Dezembro estava aqui e não estou somando ele mais. Vou dividir por 12? Não, agora eu vou dividir por 11. Tá vendo aqui? Vou dividir por 11, porque agora eu estou analisando só 11 meses, não estou analisando dezembro. Isso aqui dividido por 11 dá 124,97. É o valor mais próximo da realidade. Vocês podem ver aqui 150, 130, 127. Então, está mais ou menos ali dentro. Só que ainda não é um valor muito bom. Por quê? Porque eu tenho um mês aqui muito discrepante. Está puxando essa média muito para baixo. Então, eu vou ter que eliminar esse mês de julho também e vamos fazer essas contas para ver como é que fica a média. Olha só, eliminei o mês de julho, então não estou mexendo mais com dezembro nem com julho. Vou dividir por 12? Não, vou dividir por 10, porque agora eu tirei 2 meses. Então, 12 menos 2, 10. Vou dividir por 10, acho R$ 135,40. E isso aqui já é uma média que representa melhor os meus valores, porque está mais dentro da faixa aqui do que é comum de acontecer em cada mês. Só que imagina você ter que ficar fazendo isso toda hora que você tiver um valor discrepante. Isso é muito trabalhoso e nem sempre é muito preciso.